Quando a gente fala em arrogância, a Ordem Jedi é uma das primeiras coisas que vem em mente da maioria das pessoas. Mestre Yoda disse que a cada dia que passava, mais Padawans se tornavam arrogantes. Até mesmo os mestres, arrogantes demais, confiantes demais, se achando sábios demais. A gente sabe que essa arrogância dos Jedi foi um dos seus maiores pontos fracos, uma das coisas que os Sith mais se aproveitaram. Mas a arrogância não afeta somente os Jedi, ela frequentemente afeta também os Lords Sith. A mesma arma que Darth Plagueis usou tanto contra os Jedi, no final também foi usada contra ele. Muito antes de adotar Palpatine como seu aprendiz, Darth Plagueis já planejava a sua invencibilidade. Ele passou toda a sua vida estudando a imortalidade, ele aprendeu a atrasar o seu próprio envelhecimento, ele aprendeu a se regenerar, ele aprendeu a controlar os midichlorians, e ele planejou colocar um fim de uma vez por todas na regra de 2 de Darth Bane. O maior medo de Darth Plagueis desde o início sempre foi a morte, e o seu medo aumentou ainda mais depois de uma tentativa de assassinato. Assassinos tentaram matar Darth Plagueis e milagrosamente, graças à força, Plagueis sobreviveu, mas carregou uma lembrança para o restante de sua vida, a cicatriz de um ferimento que nunca seria realmente curado. Esse ferimento deixou Darth Plagueis não só dependente de um transrespirador pelo restante de sua vida, mas também fez ele, uma pessoa que já tinha medo da morte, se tornar completamente antissocial e paranoico. Darth Plagueis jurou que nunca mais na sua vida ia fechar os seus olhos. Ele nunca mais ia dormir e nunca mais faria algo que afetasse o seu raciocínio ou julgamento. Plagueis então viveu assim, isolado por mais de uma década, sempre de olho aberto, nunca fazendo ou usando algo que afetasse o seu raciocínio ou a sua lógica. Ele prometeu que nunca mais seria pego de surpresa. Mas mesmo vivendo em isolamento, os planos do Sith nunca mudaram. Palpatine continuava na linha de frente, lutando contra políticos, batalhando contra senadores, duelando contra a República. E eventualmente Palpatine obteve sucesso. Surgiu a oportunidade de ele obter finalmente o cargo que ele tanto buscava, o cargo de chanceler. Com esse novo cargo, agora os dias da República estavam contados. Palpatine seria o chanceler e Darth Plagueis seria nomeado o co-chanceler. Igor Damask e Palpatine governariam juntos como aliados. Pelo menos esse era o plano de Darth Plagueis. Os dois Sith conquistando a morte, dominando os midichlorians e governando como aliados. Como você pode imaginar, esse era um dia extremamente especial. Esse seria um dia que Darth Plagueis colocaria a sua antissocialidade de lado, reduziria suas defesas, seria um pouco menos paranoico e finalmente comemoraria com seu querido aprendiz. E então, na noite anterior do dia que Palpatine seria finalmente nomeado chanceler, os dois fizeram uma festinha privada. Os seguintes acontecimentos aconteceram no livro Darth Plagueis de James Luceno. No apartamento de Plagueis, depois de um jantar, Palpatine e Igor Damask, também conhecido como Darth Plagueis, comemoravam juntos. Uma garrafa de vinho foi aberta. Hoje era um dia especial, Plagueis beberia junto com seu aprendiz. E enquanto isso, Palpatine fazia o seu teatro, demonstrando para Plagueis o que ele diria na frente do Senado quando ele fosse nomeado chanceler. Plagueis bebia, enquanto Palpatine conversava. A noite foi longa e depois de 4 garrafas de vinho, mesmo controlando o seu sangue e os seus midichlorians, nem mesmo Plagueis conseguia resistir. Ele estava claramente bêbado, e o sono nele batia como não havia batido há décadas. Mas hoje era um dia especial. Plagueis iria abrir uma exceção. Sua respiração enfraquecia e os olhos de Plagueis fechavam. Quando Palpatine viu isso, ele colocou a sua taça na mesa. Ele olhou para Plagueis por um tempo. Era um olhar confuso, um olhar como se ele estivesse tentando fazer uma decisão em sua mente. Até que finalmente o próprio lado sombrio cochichou no ouvido de Palpatine. Sua eleição, Palpatine, está garantida. Os guardas não estão no apartamento. Plagueis não suspeita nada e está caindo no sono. Imediatamente, Palpatine esticou seus dedos e raios azuis acertaram Plagueis imediatamente em seu rosto, danificando o seu respirador. Os olhos de Plagueis abriram imediatamente. A força se juntava nele como uma tempestade. Palpatine observou isso e no rosto de Plagueis a confiança que talvez ele não podia ser morto. Ele estava em negação que estava agora sufocando sem o seu respirador. A dúvida surgiu na mente de Palpatine, mas ainda assim novamente Palpatine esticou seus dedos e lançou outro relâmpago da força. Ele então jogou sua capa para trás e disse:
Seu velho inútil. Foi Igor Damask, como Darth Plagueis, que foi para Naboo, determinado a sugar o planeta do seu plasma. Foi Igor Damask, como Darth Plagueis, que colocou o seu olhar em um jovem confuso, mas com habilidade, e manipulou ele para cometer patricídio, matricídio, fratricídio. Foi Darth Plagueis que pegou aquele garoto como seu aprendiz, compartilhou a sua sabedoria com ele, mas segurou os segredos mais poderosos dele. Foi Plagueis quem rejeitou os desejos do seu aprendiz para controlá-lo, instigar nele o ódio e raiva, tornar ele para o lado sombrio. Foi Darth Plagueis que criticava ele em privado sempre quando ele cometia um erro. Foi Plagueis que virou as suas costas para o grande plano de Darth Bane para focar em si mesmo em sua busca egoística pela imortalidade. Foi Darth Plagueis que tinha a audácia de criticar o seu aprendiz por ter mal treinado Darth Maul. Foi Plagueis que tentou tornar o seu aprendiz igualmente poderoso em um mensageiro e intermediário. Foi Darth Plagueis que observou em segredo enquanto o verdadeiro intermediário Darth Maul revelava o Sith para a galáxia. Plagueis, o sábio, não é? Durante a sua era, ele realmente foi, exceto no fim. Confiou demais que a regra de 2 tinha sido destruída, mas falhou em perceber que ele não seria isento dela. Plagueis, o sábio que criou o Lord Sith mais poderoso que já existiu na galáxia. E ao mesmo tempo, esqueceu de guardar um lugar para ele mesmo. Plagueis, cujo orgulho nunca deixou ele se questionar se talvez um dia ele não seria mais necessário. Plagueis tentou se levantar, ele tentava respirar com seu transpirador danificado, mas ele somente caía, ele estava muito fraco, e Palpatine novamente levantou suas mãos, e mais raios foram lançados. Quantas vezes você disse, velho mestre, que a antiga ordem de Darth Bane tinha acabado com o seu mestre? O aprendiz não precisava mais ser mais poderoso. Você me disse várias vezes. A era da suspeita, da traição tinha agora acabado. O poder não era mais da carne, e sim da força. Palpatine riu na cara de Darth Plagueis e disse que você perdeu o jogo, mestre, no dia que você me escolheu para governar ao seu lado. Ou, melhor ainda, debaixo do seu pé. Um professor, sim. Por isso eu serei eternamente grato, mas um mestre, jamais. Assim que Plagueis tentou recuperar a força dentro de si mesmo, comandar os midichlorians para reparar o seu corpo, Palpatine começou a sufocar ele com a força. Todas as pessoas que você experimentou, Plagueis, todos que você matou e trouxe de volta para a vida, eles não eram nada mais que brinquedos. Agora você vai sentir o que eles sentiram do outro lado. E você vai perceber que dentro de um corpo que não tem ar, os midichlorians não conseguem responder o que você pede deles. Claro, eu poderia te salvar, te trazer de volta da morte, como você já fez várias vezes, até mesmo reparar o seu corpo danificado, seu pulmão, seu coração, seu cérebro velho. Mas eu não farei isso. A ideia não é te trazer da morte, mas para te empurrar para a morte. Uma tragédia, sinceramente, para uma pessoa tão sábia, uma pessoa que comandava a vida e a morte de outros seres, mas não consegue comandar a sua. Você deve estar se perguntando quando o Palpatine começou a mudar. E a verdade, querido Plagueis, é que eu nunca mudei. Assim como nós cegamos as mentes dos Jedi, eu ceguei a sua. Em nenhum momento eu tive intenção de compartilhar poder com você. Eu precisava aprender com você. Nada mais, nada menos. Simplesmente aprender todos os seus segredos. O que eu sabia que no fim você iria revelar. Mas você achou mesmo que eu ia precisar de você depois disso? Você não foi nada mais que um peão no jogo jogado por um verdadeiro mestre. O verdadeiro Sithari. Palpatine deu outra risada e continuou dizendo para Plagueis: reflita um pouco sobre os eventos do passado. Você achou que eles eram ideia sua, mas na verdade tudo foi ideia minha. Tudo o que fizemos foram minhas sugestões. Você confiava demais, Plagueis. Nenhum verdadeiro Sith se importa com o outro. Todos souberam disso. Não existe caminho, exceto o meu caminho.
Eu poderia ter deixado você morrer durante a sua tentativa de assassinato, mas eu te salvei porque ainda haviam poderes que estavam fora do meu alcance. No final, foi algo positivo. Se serve de consolo, eu acho que não teria conseguido me tornar um chanceler sem a sua ajuda. Mas agora que eu sou o chanceler, eu não preciso de um co-chanceler. A sua presença e os seus conselhos inúteis simplesmente me trariam confusão. Agora eu tenho Darth Maul para fazer os meus desejos, enquanto eu executo o grande plano de Darth Bane. Cresço meu exército, crio uma rebelião, fabrico uma guerra intergaláctica, prendo os Jedi, mato os Jedi desprevenidos. Descanse em paz, velho Plagueis, sabendo que no fim eu serei proclamado imperador, os Sith terão a sua vingança e eu governarei a galáxia. Plagueis então no chão tentou respirar uma última vez, seu pulmão fez um chiado e ele finalmente morreu. Sidious então foi para a janela do apartamento. Ele abriu as cortinas, teve um breve momento de alívio e então ele sentiu um poder muito mais forte que ele na força. Ele não sabia que sensação era aquela. Será que Plagueis estava amaldiçoando ele do outro lado da força? Ou seria aquilo uma consequência de apoteose? Palpatine não sabia, mas ele continuou lá, com medo, mas olhando pela janela, observando os primeiros raios de sol. Era o amanhecer. E essa é a terrível tragédia de Darth Plagueis. Mas me diz aí nos comentários, o que você acha sobre a morte de Plagueis? E se você gostou do vídeo, não confie tão facilmente. Curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.